Nessa parte do curso, nós vamos falar sobre a ferramenta caneta. A ferramenta caneta é uma das mais versáteis do Illustrator e, particularmente falando, é a que eu mais gosto de utilizar e é a que eu mais uso no meu dia a dia mesmo. Ela te dá uma liberdade de criação muito grande e ela te permite fazer algumas tarefas de uma forma muito mais simples do que utilizando outros tipos de ferramentas e até algumas ferramentas que a gente já aprendeu. Bom, nessa primeira aula eu vou fazer só um pouco de introdução à ferramenta, mas a partir da próxima aula eu vou ensinar os atalhos certinhos e vou ilustrar mais na prática como seria a melhor forma de utilização dessa ferramenta. Mas ela vai envolver muita prática mesmo, é muito importante que você faça exercícios e tente brincar mesmo com a caneta para entender como ela funciona na prática. Eu vou desenhar aqui uma forma, porque eu queria começar falando sobre pontos de âncora. Aqui eu tenho um retângulo qualquer, e eu vou pegar a minha seta branca de seleção direta para observar como é a composição desse retângulo. Bom, então aqui nós temos um caminho que termina num ponto de âncora, que seria esse vértice aqui. A mesma coisa aqui para baixo, que terminaria em outro ponto de âncora aqui embaixo. Então, cada objeto é feito por um caminho e alguns pontos de âncora. Vou desenhar outro objeto para ilustrar. A elipse também, da mesma forma, ela tem um caminho e ela tem aqui esses 4 pontos de âncora aqui. Então essa é a composição normal assim, de objetos criados no Illustrator. A caneta, ela trabalha muito bem com isso, só que com uma liberdade maior. O que ela vai fazer? Você vai definir exatamente onde você quer os pontos de âncora, e a partir desses pontos de âncoras, ele vai criando um caminho que vai ligar esses pontos. O Illustrator automaticamente cria esse caminho. Então, só dando um exemplo aqui, eu vou pegar a ferramenta. Você pode pegá-la diretamente daqui, ou pelo atalho que é a letra P. Então essa é a ferramenta caneta. Eu vou dar um clique em um ponto aleatório e automaticamente ele cria um ponto de âncora. Quando você colocar o mouse e passar o mouse para outro lugar, ele vai mostrando como seria o caminho até o próximo ponto. E você vai definir quando você clicar. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele cria outro ponto de âncora e faz um caminho entre esses dois pontos iniciais. E eu posso ir fazendo isso até fechar o meu objeto ou até eu apertar a tecla Enter, que é quando você diz que o objeto está concluído, mesmo ele sendo um objeto aberto. Aqui, então, estaria um objeto criado pela caneta, com diversos pontos de âncora, e o caminho ligando esses pontos de âncora. Nesse exemplo, eu criei só pontos ligados de uma forma por uma reta. Você pode perceber que o meu objeto é todo reto. Eu poderia fazer isso de uma forma curva também. Para isso, em vez de dar um único clique com a caneta, eu teria que clicar e segurar. A partir desse momento que você segura, você define como vai ser a tangente desse ponto. Você pode definir a intensidade dela, que vai definir como vai ser a curva, e também a direção dela. Pode perceber que agora ele não vai mais ligar o meu segundo ponto de âncora através de uma reta. Ele vai fazer uma curva, porque eu cliquei, segurei e defini uma reta tangente a esse caminho. E aqui vai muito da prática mesmo para você entender como funcionam essas tangentes e adequar da melhor forma ao seu desenho. Nós temos alguns atalhos também, como o Alt e o Shift. Depois de criar o seu objeto, você pode editar as tangentes dele utilizando a ferramenta Seleção Direta. Você clica no ponto de âncora e automaticamente a tangente vai aparecer. A partir desse momento, você pode editar ela aqui. Só que existe uma limitação nesse processo. Quando você edita essa tangente, a outra que vem logo depois é editada de forma simétrica. Caso você não queira que isso aconteça, você quer editar só uma parte mesmo, você tem que segurar a tecla Alt, que aí você consegue editar só uma parte da tangente. Então esse é um dos atalhos. Outro atalho que ajuda no processo de criação é o Shift. Então eu vou voltar para a minha caneta aqui. Eu vou clicar num ponto aleatório e vamos supor que eu quero que o segundo ponto esteja na horizontal perfeita. Eu vou segurar o Shift e ele vai trancar a minha movimentação daquela mesma forma, na horizontal, na vertical ou na diagonal. E aí você poderia criar uma forma de um retângulo segurando o Shift. Bom, então essa foi a primeira aula de introdução.
Eu vou explicar bem melhor esses atalhos aqui, foi só uma ilustração mesmo para você ter um primeiro contato, e a partir da próxima aula eu vou explicar melhor esses atalhos e mostrar eles numa aplicação.